que a Polícia Federal prendeu hoje Daniel Vorcaro e outros 3 investigados por conta aí de serem apontados por tentar obstruir as investigações do caso do Banco Master. Além de Daniel Vorcaro, outros presos são Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro, certo? Que é esse aí que você vê na foto agora. Além do coordenador de segurança de Daniel Vorcaro, Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, e o policial federal aposentado Marlisson Roseno da Silva. Detalhe, os 4 foram presos a mando do STF por ameaça a jornalistas, concorrentes do Daniel Vorcaro e até funcionários. Daniel Vorcaro, em uma das mensagens que foram divulgadas, inclusive chamou uma empregada doméstica dele de vagabunda. Pois é, Álvaro, e prometeu ali que ia criar uma situação de assalto para quebrar os dentes de um jornalista do portal O Globo. O jornalista que seria isso, que seria opositor dele, estaria fazendo críticas ao Vorcaro. Então, essas conversas vazaram, essas conversas foram apresentadas pela Polícia Federal, são elementos contundentes, Álvaro, da conduta dele e desse grupo que ele criou, que fazia essas ameaças. Era uma espécie de milícia mesmo, que praticava esses crimes e que se preparava para novos crimes. Um deles seria esse suposto assalto, em que eles simulariam um assalto para agredir esse jornalista. Veja só o nível que chegamos a nível nacional. Você está vendo na tela aí trechos da decisão do relator do caso do Banco Master, André Mendonça. Por sinal, esta foi a primeira decisão enérgica do relator, depois que ele assumiu a relatoria do caso do Banco Master. E Belém, como o Denilson mesmo falou, era uma organização tão bem orquestrada que se dividia em 4 núcleos, agindo justamente para intimidar, para ameaçar profissionais da imprensa, concorrentes e funcionários ou ex-funcionários do Daniel Vorcaro, para que ele pudesse manter os interesses dele em tentar obstruir as investigações, não é isso? E o número da milícia era a turma. A turma, exatamente. Né? A turma. Deixa eu só... Primeiramente, eu quero uma pergunta que eu vi aqui no feed aqui, o que é que eu acho de Lula, né? Belém, como Belém. Você define o presidente Luiz Inácio Lula Silva? Eduardo, eu defino como ele é, né? Um ladrão irresponsável, bandido que devia estar preso. Agora, com relação a Vorcaro, não é só isso, gente. O Vorcaro tem gente no Banco Central, o Vorcaro tem gente no STF, o Vorcaro contratou a esposa do ministro Alexandre de Moraes para ser sua advogada. Quanto mais mandar dar um cacete no jornalista do Grupo Globo. O problema no Brasil não é roubar. A gente está vendo que o problema do Brasil não é roubar. O problema do Brasil é dizer que é notícia sair. Vocês já notaram a diferença no Brasil que existe? Quer dizer, o cara é preso porque o cara denunciou que existiu roubo. O cara não foi preso. O Vorcaro já devia foi preso e solto porque queria fugir do Brasil. E o Vorcaro foi preso porque foi o ministro do STF que mandou prendê-lo porque o grupo estava... Vocês imaginam a quantidade de informação que existe e que ainda não saiu? Porque o que se comenta aqui em Brasília, Denilson e Álvaro, é que Vorcaro está atirando para todo lado, porque ele botou o STF na mão dele, botou o Sistema Financeiro Nacional, que é um dos alicerces para toda essa estrutura, esse sistema que existe. Porque no Banco Master e tinham recursos investidos de outros bancos, como é normal existir negócios interbancários. Um exemplo, Banco A investe dinheiro no Banco B investe no C, trocam de papéis para fazer lastro de carteira. Então, Vorcaro tinha o sistema financeiro na mão dele. Vorcaro tinha a mídia na mão dele. Você está lembrado daquele dinheiro que ele ia pagar um monte de blogueiro para falar bem? Vorcaro tinha a mídia na mão dele. Vorcaro tinha o sistema de justiça na mão dele. Contratou quem? Vamos se lembrar. Contratou a esposa de Alexandre de Moraes por 120, um contrato de 129 milhões. Eu nunca vi um contrato na área de jurídica, de advocatícia, nesse montante. Contratou o filho do Lewandowski, que enquanto ministro do governo Lula... por que eu vou contratar o filho do ministro? Por quê? Por que eu vou contratar a mulher do cara do STF? Por que eu não contrato fulaninho de tal, um excelente advogado? Por quê?
O tráfico de influência. Então, Vorcaro, ele não é um homem burro, pelo contrário, é um homem muito inteligente, porque ele colocou junto com ele toda a estrutura política, jurídica e financeira do país. Então, esse fato de hoje, da prisão do Vorcaro e de mais dois, se o Brasil ainda suspira um pingo de seriedade, né? De um país sério, onde existam realmente pessoas que queiram transformar esse país num país sério, vai ser presa muita gente. E aí eu não estou falando do lado, não, porque tem gente na política que é dos dois lados, que é de um lado só, que não é de lado nenhum. O que eu estou falando é que esse caso do Banco Master é um escândalo tão grande, mas tão grande, que até para resolver o problema estão tendo dificuldade. Porque Vorcaro preso, ontem no programa eu disse, Vorcaro disse que dia 10, vocês estão lembrados do programa, acho que foi ontem, que eu disse, vou estar dia 10 no Congresso Nacional, vou estar pessoalmente, e vou mesmo. Só que eu não vou falar mais com o Vorcaro está preso, porque ele ia depor no dia 10. Veja só, o Vorcaro estava com audiência marcada na CPI, para o dia 10 ele ir lá abrir o bico. No outro dia o Vorcaro é preso. Então, gente, é um escândalo muito grande para o Brasil. O pior disso tudo é que eu sempre me dirijo a vocês que estão assistindo o programa, porque esses caras estão tudo ricos, na cadeia ou fora, com o ministro do STF tomando conta deles ou não, esses caras estão tudo ricos. O que eu estou dizendo para você aqui agora é o seguinte, esse caso do Vorcaro vai pesar no seu bolso, porque o escândalo do INSS, esse quebradeira do Banco Master, dezenas, milhares de pessoas perderam os seus recursos, seus investimentos. O fundo garantidor perdeu 40 bilhões. Esse dinheiro vai sair do seu bolso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O INSS acabou. O Brasil não tem dinheiro para daqui a 3 anos pagar a previdência das pessoas que já estão recebendo. Porque eles arrecadam menos do que pagam. Ainda aparece um monte de gente para roubar. Não se enganem, não se iludam, se na hora que chegar você contribuir sua vida inteira, 10, 20, 30, 50, 100 anos para a Previdência, na hora que for sua vez de receber o dinheiro, você diz assim, o governo não tem dinheiro. Não, mas o governo tem que ter. Tem não, porque o dinheiro está no bolso do Vorcaro, está no bolso dos contratos milionários que o Banco Master fez, dos desvios de verba lá na Bahia, que o seu Rui Costa está envolvido, nos contratos consignados que foram feitos para roubar os velhinhos. Aí estão discutindo assuntos que... Ou o Brasil para, como eu falei na pausa anterior, ou o Brasil para e o nosso povo leva a sério o que está acontecendo, ou vai ser, daqui a 5, 10 anos, uma Venezuela piorada, um país que já foi tão rico, hoje 90% da população vive abaixo da linha da pobreza. Agora, voltando a essa questão do Vorcaro, a gente aqui em Brasília, o que é que a gente está esperando? Né? É que a cada dia que o André Mendonça não está alisando, é uma briga, é uma guerra, né, de poderes dentro do próprio STF, daqui a pouco vai falar do caso do Flávio Dino também. Tá? Então, aqui, Brasília, a gente vê que existe um desgaste muito grande do Congresso Nacional, porque tudo que é aprovado em CPMI, tudo que é aprovado em CPI, tudo que é aprovado chega em alguém, esse alguém bota a mão em cima. Tá? E só para terminar essa minha fala sobre o Vorcaro, eu quero lembrar a nossa audiência, lembrar ao Álvaro, ao Denilson, a toda a nossa audiência. Vocês estão lembrados uma vez que o então ministro do STF, Joaquim Barbosa, olhou para o Gilmar Mendes e disse: não me trate como você trata com seus capangas. Você está pensando que eu sou o quê? Vocês estão lembrados dessa cena? Vocês recuperar. Então, esse negócio de mandar capanga, mandar jagunço, mandar derrubar avião, mandar matar, isso já acontece no Brasil há muito tempo, em todos os níveis. Então, não se espante. O que acontece, Denilson, é que a notícia saiu, vazou. Quebrar dentro, ele está preso. Duas atualizações. Agora há pouco saiu a informação de que a prisão de Daniel Vorcaro foi mantida mesmo após a audiência de custódia, e o STF vai julgar entre os dias 13 e 20 de março se mantém a prisão preventiva de Daniel Vorcaro ou não.